Paz seja com todos. Estamos aqui novamente no 6º dia da campanha de 40 dias de milagres. Hoje nós temos um tema muito importante que é sobre a necessidade do milagre, como é que ele é gerado o milagre. E eu louvo a Deus porque ontem nós tivemos com a pastora e ela pregou sobre um dos primeiros fundamentos, que é a vontade de Deus, que está lá em Romanos 2, que ela leu ontem, Romanos 2, versículo 2. Hoje nós vamos falar do segundo fundamento, vou tirar aqui para me ouvir melhor, segundo fundamento, que é sobre a necessidade. O segundo fundamento, que é a necessidade do milagre, é a necessidade humana. A intervenção miraculosa de Deus é o poder dele mediante a nossa impotência, é a providência dele em frente à nossa escassez e ao favor divino em resposta à miséria humana. É a misericórdia dele, o amor dele para conosco. E esse texto, essa mensagem vai estar baseada no texto de Mateus capítulo 9, versículo 36, que Jesus fala assim: e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nesse texto, como fala do amor de Deus, vendo a dificuldade das multidões, o sofrimento, a compaixão de Jesus era tão grande que o amor dele era tão grande que ele passou e viu as pessoas muito aflitas, desesperadas, e ele falou: essas pessoas estão tão exaltas como ovelhas que não têm pastor, estão sem rumo, sem saber o que fazer. Interessante que a compaixão de Jesus, se você ler o contexto, diz que Jesus, ele cura 2 cegos, ele faz um milagre da cura de 2 cegos, e eu vou ler esse texto para você que está em Mateus também 9, do versículo 27, para a gente conseguir ter uma base melhor, para falarmos do milagre dele, e o quanto ele se compadecia quando via a multidão, o sofrimento das multidões que o seguiam. E olha o que ele fala: partindo de Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, aproximaram-se dele os cegos, e Jesus lhes perguntou: crede que eu posso fazer isso? Crede? Perguntou para os cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? Que eu posso trazer um milagre para a tua vida, para a vida de vocês, que eram 2? E eles responderam: sim. Olha, isso foi gerado da escassez humana, do sofrimento daqueles 2 cegos. Aí ele continua dizendo: sim, Senhor, nós cremos. Então lhes focou os olhos, dizendo, então Jesus olhou para ele dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Olha só, quando eles chegaram até Jesus, tendo compaixão deles, perguntou para eles primeiro: vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que o milagre pode acontecer hoje em sua vida? Eu faço essa pergunta hoje para você. Talvez o estado, o sofrimento, a impotência sua tem sido tão grande, e você já pensou até em desistir, e a tua fé já está tão abalada, que você não crê mais que Jesus pode fazer alguma coisa ao teu respeito. Quero te falar uma coisa, amados. Amada igreja do Senhor Jesus, coloca isso na sua vida. Jesus não muda. Jesus é poderoso e vai continuar sendo poderoso. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao 3º dia, ele está sentado lá direito de Deus e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmão, Jesus não muda. O que muda é a nossa fé a respeito dele.
O milagre aconteceu naquele momento que os 2 cegos chegaram e ele perguntou para ele: você crê que eu posso fazer isso? Você crê que Jesus pode mudar a tua história? Você crê que Jesus pode trazer a cura para a tua família que está lá no hospital, que está internado, que está passando mal? Você crê que Jesus pode mudar isso? De alguma maneira, fazendo um milagre de abrir uma porta, mudar o seu casamento, mudar o teu relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos. Porque nós focamos aqui, o que nós temos falado muito é sobre a família. E o que nós precisamos hoje é um milagre em nossa família, é em nossa casa. E talvez você está precisando disso, e Jesus está perguntando para você hoje: você crê que Jesus pode fazer isso? Os cegos aqui, eles viram Jesus, viram. Os cegos, eles ouviram que Jesus estava passando lá. Eles não podiam ver porque eram cegos, mas eles ouviram Jesus passar lá. Eles ouviram que Jesus estava fazendo grandes coisas. O que eles entenderam? Nós vamos procurar o nosso milagre. Nós vamos atrás dele de alguma forma. E alguém direcionou ele, porque Jesus, quando ele chegou, ele encontrou os 2 cegos, clamando: tenha compaixão de nós. E Jesus, ele entrou na casa, e os cegos continuaram, se aproximaram dele e perguntaram. E Jesus perguntou para eles: crê que eu posso fazer isso? Você crê que Jesus pode fazer alguma coisa por você? Porque se você crê, você vai viver um milagre de Deus. Você vai viver o milagre de Deus sobre a sua vida. Deus, ele não desperdiça milagre. Ele só opera quando o cenário é de impossibilidade. Quando não há o que um indivíduo, o que uma pessoa, um ser humano pode fazer. Aí ele opera. Não é necessariamente o que o outro não possa fazer por nós. Por muitas vezes, Deus usa agentes humanos em seus milagres, mas é quando um necessitado se encontra limitado em suas circunstâncias. Eu quero a posição dos cegos. Jesus perguntou: você crê? Eu quero insistir nisso para você hoje. Hoje é o 6º dia que nós estamos fazendo de milagres. Irmão, nós temos vivido cada dia um dia de milagre em nossa vida. Você sabe que eu lembrei muito de que Jó passou, até comentei isso também numa outra gravação que fizemos, mas o mais interessante é que Jó creu, Jó não duvidou, ele foi até o fim, mesmo em meio a toda circunstância humana de miséria. E o que aconteceu com Jó? O que aconteceu foi algo muito maravilhoso. Não foi o milagre da transformação, o da restituição de Jó, que foi um milagre, a sua família, seus bens, tudo foi restituído, se você ler lá em Jó 42. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais enche o meu coração é que Jó falou assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu ando com Deus. O que Jó estava falando? Eu tenho experiências, eu vivo os milagres de Deus a cada dia na minha vida, porque eu ando com Ele agora. Jó nunca duvidou que Deus estava com ele naquela situação. Nunca duvidou que Deus estava com ele quando estava tudo bem, vivendo os melhores dias da sua vida, mas também nunca duvidou quando ele estava lá com um pedaço de telha coçando a sua enfermidade. Nunca duvidou. No final do livro de Jó ele fala isso. Ele teve experiências sobrenaturais de viver o milagre de Deus na vida dele, principalmente de poder andar com Deus. Ouvir é uma coisa. Você ouvir alguém falar de um milagre, você ouvir alguém falar de uma cura, de uma libertação, de uma restituição familiar, é uma coisa. Agora, você viver isso na sua vida, é você viver um milagre de Deus, não porque alguém falou, mas porque você teve uma experiência com Deus. Era isso que Jó estava falando. Antes eu ouvia falar, por tudo que eu fazia, por temor que eu tinha, eu ouvia falar, mas agora eu ando com Deus. É uma experiência de viver um milagre a cada dia. Os 2 cegos creram e Jesus falou para ele assim, olha só: então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se vós conforme a vossa fé. Faça conforme a vossa fé. Você crê que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida?
Você crê que Deus pode mudar a tua história, a tua casa, a tua família, a tua vida sentimental, familiar, financeira, espiritual, principalmente espiritual? Porque se você está bem com Cristo, se você tem uma fé vitoriosa, você vence as barreiras, você não se prostra, você não reclama, você não arruma culpado, não, muito pelo contrário. Você se levanta e crê que Deus pode fazer um milagre. E o mais interessante disso é que nós vivemos isso. Se você crês, verás a glória de Deus. Olha que maravilha. E ele falou, então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-vos conforme a vossa fé. E abriram seus olhos. E Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos que ninguém saiba. Olha só, eles abriram os olhos, começaram a enxergar, e Jesus falou, cuide, não fale para ninguém. Mas não teve jeito. O milagre, não é somente as pessoas ver o milagre em nossa vida. Tanto que, saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda a terra. Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus é o mesmo, o amor dele é incondicional. E olha o que ele fala depois. Ele expulsa um demônio. Olha só, outro milagre que ele fez. No versículo 32 de Mateus 9, fala assim, e ao retirarem-se, eles foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa assim em Israel. Olha só, eles viram Jesus, a multidão o seguia, curou o cego, expulsou um demônio, mas os fariseus murmuravam, dizendo que Jesus tinha expulsado aquele demônio por um demônio maior, que eram, outras versões falam por Beelzebul. Invejoso vai aparecer de todo lado. Eles não vão estar preocupados com a pessoa que foi curada, mas vão estar preocupados com o que está acontecendo, por que aconteceu isso, por que daquilo, vão tentar arrumar motivo, vão tentar falar não sei o que. Não, nosso Jesus, ele não viu essas coisas, foi lá, expulsou o demônio, e depois Jesus, ele percorria por toda a cidade, o povoado, ensinando e pregando o evangelho para todo mundo, curando e sarando toda a sorte de doença. E Jesus, ele veio nos curar de todas as nossas doenças. Aí então ele viu a multidão e falou, vocês, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas, altas, como ovelhas que não tinha pastor, porque os fariseus que estavam lá nas sinagogas só acusavam. Olha, irmão, eu não vou conseguir prolongar isso, eu vou parar por aqui, vou orar pela tua vida, e vou orar por você, e quero que você guarde isso em seu coração. Jesus está perguntando para você hoje, você crê que ele pode fazer alguma coisa? Você crê que ele pode mudar a história? Ele mudou a história de 2 cegos, ele curou um endemoniado, curou muitas pessoas, ressuscitou os mortos, era muito perseguido, foi perseguido, tanto que foi até a cruz, por amor a nós, por amor a você. Então guarda isso. Aí ele termina falando, a seara é grande, mas são poucos ceifeiros, são poucos que se dispõem a querer levar esse milagre de Deus para muitos que estão precisando. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude a continuar pregando o evangelho, pregando a palavra e anunciando que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, e ele está voltando, guarda isso, ele está voltando, aleluia. Que o Senhor nos encontre preparado, porque nós não sabemos a hora, mas sabemos que ele está voltando, os sinais são claros. Quero fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, seguindo a campanha, hoje é o 6º dia, e é o 2º fundamento, que é a necessidade humana de que o milagre seja gerado. Eu peço que o Senhor dê graça para cada um que está assistindo esse curto tempo aqui de oração, de palavra,
que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada um, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor coloque fé, avive a fé, acende a chama. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo o desânimo. Pai, que o Senhor repreenda todo o cansaço, que o Senhor repreenda toda a fadiga espiritual, que o Senhor levante os Teus filhos como servos de Deus, que crê no Senhor Jesus, que seja discípulo do Senhor Jesus, que carregue em seu coração essa fé, de que o Senhor está vivo, e que o Senhor opera milagres e prodígios ainda hoje, e vai ser para sempre. O Senhor é o mesmo. Pai, eu termino esse pequeno momento falando que Jesus, o que está registrado em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe, fique com Deus, Deus abençoe a tua casa, a tua família, e até amanhã, o 7º dia, que nós estaremos falando da terceiro fundamento, que é a fé. Amém? Deus abençoe, compartilhe o vídeo, ative o sininho lá, nos ajude a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus aqui nessa terra. Deus abençoe e até amanhã.